Feliz sábado, família de Deus. Feliz sábado. Feliz sábado, Deise. Feliz sábado, professora. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. É muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Muito bom estar também com você em casa. Estou muito feliz por ser uma missionária do nosso Deus Altíssimo. Nessa manhã também quero fazer um convite para você. Você aí de casa que já acha que não tem mais idade para ser uma missionária, olha só, eu estou aqui. Eu já não sou tão novinha como a professora Thay, mas estou aqui para servir ao meu Deus. Amém. Venha você também fazer parte desse exército do Senhor. Deus conta com você nessa obra também. Amém. E que dia maravilhoso, né? Porque nós já estudamos a palavra do Senhor, nós também já oramos ao Senhor, né? E nós vamos convidar você também para fazer parte de mais uma oração desse dia, né? Amém. Então vamos colocar de joelhos? Oremos. Querido Deus e amado, nós louvamos o Senhor por esse dia tão maravilhoso que nós já sentimos a presença do Senhor, Pai. Que o Senhor possa alcançar o nosso coração. Amém, e o coração Jesus. Daqueles que têm acompanhado também esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa colocar em nosso coração o desejo de fazer a Tua vontade. E nós sabemos que a Tua vontade ela é perfeita e agradável, oh Pai. Amém, Jesus. Senhor, dirige esse dia, que nós possamos ser luz na vida de outras pessoas também. E que a palavra do Senhor possa ir direto ao nosso coração. Aceita os nossos louvores. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, louvado seja Deus, né? E nós agora vamos recitar o nosso verso, que está lá em 1 Pedro 5,5. E no 3 nós vamos recitá-lo, tá? 1, 2, 3. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Amém. E que Deus te abençoe e que o estudo de hoje possa alcançar o seu coração. Amém. Amém. Olá, queridos. Bom dia. Deus abençoe vocês imensamente. Que aquilo que estudamos ontem com Paulinha possa ter enchido o seu coração e hoje, ao estudarmos essa parte seguinte, as últimas palavras de Josué, sua vida possa se tornar uma luz, um facho de luz, enchendo o coração das outras pessoas. Que pela graça e poder de Jesus, você seja realmente abençoado. Eu vou orar com você um minutinho, porque o que eu vou falar é grandioso. Falar sobre a vida de alguém como Josué tem que realmente pedir muita força de Deus. Vamos orar. Senhor Deus dos exércitos, amado Pai Celestial, o Senhor que acompanhou Josué, que lhe fez o chamado e esteve com ele até os últimos momentos, rogo a Ti que esteja conosco também agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quem é Josué? Eu preciso falar para você, porque o nosso estudo de hoje, as últimas palavras de Josué, vão nos dar um vislumbre tremendo. Observe isso que vamos colocar aqui agora. Eu queria que você observasse as últimas palavras de Josué. Quem foi Josué? Josué era um homem crente. Em Números 14, 16 a 8, fala do cuidado que ele tinha com as coisas de Deus e quanto ele acreditava no Senhor. Mas tem um outro detalhe. Observe, ele era totalmente consagrado.
Eu fiz uma busca da vida de Josué e eu tomei um susto de ver quantos detalhes a Bíblia traz com palavras exatas sobre sua vida. Diz que ele não era só consagrado, era totalmente consagrado. Números 32, 12. Também ele era espiritualmente preocupado. Ele tinha uma preocupação que Deus aceita. Ele vivia sempre preocupado com o povo de Deus, com a necessidade de que o povo estivesse andando nos caminhos do Senhor. Ele também era piedoso e reverente. Que coisa bonita de se dizer de alguém. A palavra do Senhor registra isso em Josué 5,14. Ele era corajoso. Todo mundo lembra de Josué como um homem de coragem em Josué 10, 25. Obediente, extremamente obediente. Ele ajudou Moisés durante 40 anos. Lembra disso? Foi um dos últimos, né, que permaneceram. E, na verdade, ele e Caleb foi que permaneceram de todo aquele povo que saiu do Egito. Lutou contra os amalequitas e venceu de uma forma muito gloriosa. A palavra mais dita por Josué: esforça-te. Várias vezes a Bíblia diz que ele citou esta palavra, né? Ele também foi um dos 12 espias, aqui um dos que permaneceram fiéis, sucedeu a Moisés e entrou na terra prometida. Não é delicioso pensar isso? Mas eu preciso comentar um detalhe com você agora. Esse homem que nós acabamos de descrever, que acabamos de falar sobre ele, estava na seguinte situação. As guerras de conquista já tinham terminado. Josué, então, se retirava para o pacífico remanso de seu lar em Timnat-Sera. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os inimigos ao redor, chamou Josué a todo o povo de Israel e os seus anciãos, os seus cabeças, seus juízes e aos seus oficiais. O que foi que ele disse? Eu queria que você fosse para a sua Bíblia e você observasse que o capítulo 22, Paulinha falou ontem tão bem sobre aquela situação do altar que os rubenitas e mais 2 tribos tinham levantado. Mas eu quero que você fique no capítulo 23, o discurso de Josué em Siquém. Ele chamou o povo e ele disse com toda clareza: irmãos, nós já fizemos quase todo o trabalho que o Senhor Deus tinha dito. Nós já expulsamos e já cuidamos de ganhar e angariar quase todas as terras que nosso Deus nos deu a ordem que fizéssemos. Só que ainda falta. Vocês ainda terão que terminar esse trabalho. Olha aqui as palavras dele. Josué exortou o seu povo a não ficar em sossego e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. O povo em geral era vagaroso ao completar a obra de expulsar os gentios. Então Josué chamou a todos eles e disse com clareza que se eles não fizessem, se eles não aceitassem o que Deus pediu, se não dessem atenção às palavras do Senhor, se não se levantassem para obedecer ao que Deus tinha pedido, se não exterminassem cada uma daquelas pessoas, se não retirassem aquele povo ou desapossassem o povo da terra, que eles iriam ser levados cativos um dia. E ainda foi claro, vai na tua Bíblia, por favor. Olha só o que foi que ele disse em 23, verso 6 em diante, né, de Josué. Esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha, outro conselho que Josué deu, verso 7. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam no vosso meio. Não fareis menção dos nomes de seus deuses, nem os invocareis nos vossos juramentos, nem os servireis, nem a eles vos inclinareis. Olha só, cada palavra de Josué era de alerta ao povo: não façam, não estejam envolvidos. Não era exatamente porque esse povo fazia o errado, é que eles não tinham Deus junto com eles? Na verdade, existe uma situação que acontece com o povo, que costuma acontecer com as pessoas, que judia demais dos seres humanos cristãos. Eles pensam que Deus vai aceitar qualquer coisa. Observe isso daqui que você vai ver agora. Pode passar o próximo, filho? Olha só. Josué exortou ao povo a não ficar em sossego e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. Mas sabe por que é que nós temos essa vagarosidade para poder trabalhar e atender o que Deus pede? Observe isso aqui agora. Ele falou claramente: não
se curvem aos deuses que vocês viram nossos pais fazerem e se ajoelharem na frente. Não façam isso. Mas observem esta parte do nosso estudo que eu quero muito que você leia comigo com muito cuidado. Satanás engana muitos com a plausível teoria. Qual a teoria? De que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que ele até desculpará neles o pecado. Como é que é isso? É isso mesmo. Ele faz figurar que, conquanto as ameaças da palavra de Deus devam servir para certo propósito em seu governo moral, nunca se devem cumprir elas literalmente. Olha só. Isso aí é só para dar medo em vocês. Não precisa ter preocupação com isso. Olha só o que Satanás faz a gente pensar. Agora, olhe bem. Mas em todo o seu trato com suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que seu resultado certo é o quê? Miséria e morte. Sempre eu tenho dito a vocês que resultado do pecado não é só morte, é miséria e morte. De onde eu tirei essa frase? Deste capítulo. O capítulo 49 do livro Patriarcas e Profetas. Isso está escrito aqui, que o resultado certo do pecado é miséria e morte. Agora continue, observe bem isso aqui. Nunca houve e nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Você ouviu isso? Eu vou repetir o que está escrito aqui. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios da justiça que constitui o próprio fundamento do governo de Deus. Isto encheria de consternação a universalidade dos seres dos mundos não caídos. Deus indicou fielmente os resultados do pecado. E se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos nós estar certos de que suas promessas iriam se cumprir? Entendeu isso? Olha que coisa séria. Se não fosse verdade quando Deus fala, cuidado, se você fizer tal coisa vai acontecer, como que nós iríamos acreditar nas ameaças do Senhor? Como é que nós poderíamos acreditar nas promessas de bênçãos de Deus se as suas ameaças não se cumprissem? Agora continua, olha bem. A pretensa benevolência que quer pôr de parte a justiça não é benevolência, é fraqueza. Pode imaginar o que é isso? Isso é coisa muito séria. As palavras de Josué foram claras, imediatas, para encher o coração do povo, para fazer o povo pensar. Não lutem um segundo contra Deus. Trabalhem a favor de Deus, cumprindo-lhe os mandamentos. E continua. Dá uma olhadinha aqui. A renovação da aliança em Siquém, no capítulo 24, e é muito lindo como Josué, depois de reunir todas as tribos, a liderança de todos eles, muito parecido com o que Moisés fez, termina dizendo o seguinte, olha só, eu estou lendo Josué capítulo 24, verso 14 em diante, que eu sei que é muito conhecido por todos nós. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio, no Egito, e servi então agora ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa linda isso! Quando eu paro para pensar nisso, essa linguagem tão clara de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele disse isso, foi de uma maneira tão clara. Olha que coisa bonita, que precioso imaginar que um homem de Deus trouxe isso diante de todo o povo, diante de toda aquela quantidade de líderes, daqueles que estavam ajudando naquele momento especial do povo em Canaã. E quando eu imagino isso, eu sei que isso é para nós também. Eu tenho certeza que é para nós também. Como é que foi o final da vida de Josué? Observe isso aqui, a morte de Josué. O capítulo 24, verso 29 em diante diz assim: Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu Israel ao Senhor
todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Como é bom pensar que um líder tem esse poder sobre o povo. Você está percebendo que Deus está citando a atitude de Josué que levou o povo de Israel a obedecer ao Senhor e os anciãos muito tempo depois dele. Olha a força de alguém que se entrega ao Senhor para dirigir o povo segundo o modelo celeste. E ainda continua. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Essa terra veio a ser a herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a Finéias, seu filho. Enterraram José em Siquém. Irmãos, ainda por 21 dias choraram na presença de Deus. Eu acho muito interessante esses detalhes que a palavra de Deus nos traz sobre a vida destes heróis que viveram antes de nós. Eu fico imaginando, sabe o que? Quando eu estava lendo e estudando sobre isso aqui, eu fiquei pensando no momento em que o Senhor Deus disser: despertai, despertai, vós que dormis no pó, e surgi. Duas gerações que não se conheceram, que só sabiam que existiam. Imagine Josué vendo José se levantar também. Imagine isso. Que coisa linda, que espetáculo. E eles então subindo na mesma nuvem, indo ao encontro do Senhor nos ares. Isso deve ser grandioso, deve ser muito poderoso. Eu quando penso nisso, eu falo: Senhor da glória, me encha de poder, me encha de obediência. Eu quero aprender a obedecer. Eu quero usar exemplos bons da Bíblia. Eu quero ter o coração voltado às coisas do Senhor. E o livrão termina, o Patriarcas e Profetas, capítulo 49, dizendo o seguinte: a obra de Josué em prol de Israel estava finalizada. Havia seguido inteiramente ao Senhor. E no livro da lei de Deus é chamado o servo do Senhor. O mais nobre testemunho em favor do seu caráter como líder público é a história da geração que fruíra seus labores. Te assusta agora o que está entre dois pontos. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muitos dias depois de Josué. Que coisa linda de ser dito. Que o Senhor, na sua misericórdia, encontre em nós espaço para cumprir a sua obra como encontrou no coração de Josué. Eu quero orar com você agora e pedir a Deus que durante este dia seja a tua oportunidade, a minha oportunidade de nós clamarmos a Deus: Senhor, me dê essa obediência, me dê essa coragem, que as pessoas lembrem de mim como gente corajosa para a glória do nome do Senhor. Vamos orar juntos agora? Vamos lá? Senhor Deus dos exércitos, amado Pai Celestial, eu quero te pedir que abençoe essa pessoa em casa, que fortaleça, que encha de glória e de poder, e que ela consiga, Pai de amor, pela graça e poder do Senhor, observar as orientações claras que o Senhor tem para o seu povo. Que o Senhor se levante em nosso favor, Senhor, que o Senhor nos chacoalhe e que pela tua graça e pelo teu poder as palavras que Josué falou ao povo ainda ecoem em nosso coração, em nossa vida e em nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e te encha de luz e de poder, e que neste dia você esteja disposto a seguir as orientações dadas pelo Senhor, como fez Josué. Um grande abraço e até amanhã.